Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma aula de Direito Processual do Trabalho. E nesta aula falaremos sobre o tema da audiência trabalhista. O Instituto da Audiência Trabalhista, que está previsto no item 9 do edital do 32º Exame de Ordem. Olha o edital aí na tela. No 31º Exame de Ordem, que foi o anterior, ele caiu tanto na primeira fase, nas questões objetivas de múltipla escolha, quanto na segunda fase, nas questões subjetivas. Então é um tema para ficar de olho, certo? Então, para começar o nosso estudo sobre a audiência trabalhista, eu preciso fazer com vocês aqui uma linha do tempo dos atos processuais trabalhistas. E o primeiro ato processual é um ato realizado pela parte autora. Estou falando da petição inicial. A petição inicial, como o próprio nome indica, é o ato inaugural do processo, é o ato inicial do processo. No estudo da teoria geral do processo, você aprende que 3 são as formas de solucionar os conflitos. Nós temos a autodefesa, nós temos a autocomposição e nós temos a heterocomposição. A jurisdição, que utiliza o processo como instrumento, é uma forma de heterocomposição. Na jurisdição, o terceiro, o agente externo, o agente estranho às partes, é o Estado. É o Estado que vai solucionar o conflito. O Estado que faz isso através da sua função jurisdicional, através do Poder Judiciário. Então, o Estado, ele substitui as partes e aplica o direito no caso concreto, de forma definitiva e imperativa. Acontece, no entanto, que a jurisdição ela é caracterizada pela inércia. Parte da doutrina chama de princípio da inércia ou do dispositivo, ainda princípio da demanda. Ou seja, o Estado ele não atua de ofício na sua prestação jurisdicional. O Estado, para manifestar a sua prestação jurisdicional, ele precisa ser provocado. E quem faz a ruptura da inércia do Estado, da inércia da jurisdição, é a ação. É o direito de ação. Sem ação, não há jurisdição. A ação, por sua vez, ela ganha corpo, ela é materializada, ela é exteriorizada através da petição inicial. O artigo 2º do CPC vai dizer: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. O artigo 312 do CPC diz: considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Então a petição inicial é o ato que inaugura o processo. Olha na tela aí o primeiro ato processual. Então aí no slide, você vê a linha do tempo dos atos processuais. A gente destacou embaixo de cada ato algumas características ou algumas observações, até como forma de revisar. Então o primeiro ato processual é o ato da petição inicial. Então, quanto às características da petição inicial trabalhista, eu destaco o artigo 840 da CLT. O artigo 840 da CLT diz que a reclamação trabalhista ela pode ser escrita ou verbal. O artigo 840, parágrafo 1º, ele traz os requisitos mínimos para que a petição inicial seja considerada apta. A petição apta é um pressuposto processual de validade. O artigo 840, parágrafo 2º, diz que, mesmo a reclamação sendo verbal, ela deve conter os mesmos requisitos da petição inicial escrita, no que couber. Quanto aos requisitos mínimos, eu destaco o pedido, que a partir da reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467 de 2017, passou a ser líquido para qualquer procedimento trabalhista. Então o pedido ele deve ser certo, determinado e com a indicação de seu valor, sob pena de ser extinto sem resolução do mérito. É o que prevê o artigo 840, parágrafo 3º. No processo do trabalho, o autor e o réu eles recebem uma terminologia específica. O autor é chamado de reclamante e o réu de reclamado. O autor reclamante ele pode ser pessoa física e também pessoa jurídica. Em regra, ele é pessoa física, é o empregado, é o trabalhador, é o prestador de serviço. Mas ele pode ser pessoa jurídica, por exemplo, na ação de consignação em pagamento, no inquérito judicial para apuração de falta grave,
certo? Então, o autor chamado de reclamante e o réu de reclamado. No processo do trabalho, estes sujeitos processuais parciais, eles possuem capacidade postulatória. É o princípio do jus postulandi. Então, eles podem buscar a justiça do trabalho diretamente, sem precisar da figura do advogado. Isso está previsto no artigo 791 da CLT, no artigo 839, a linha A da CLT, e na súmula 425 do TST. A súmula 425 do TST, apesar de consagrar o jus postulandi, ela vem e limita a capacidade postulatória das partes para as varas do trabalho e os tribunais regionais do trabalho. Para o recurso de competência do Tribunal Superior do Trabalho, ela diz que há necessidade da presença do advogado, assim como na ação rescisória, na ação cautelar e no mandado de segurança. Então, na ação rescisória, na ação cautelar, na impetração do mandado de segurança e nos recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, como, por exemplo, o recurso de revista, que é um recurso de natureza extraordinária, há necessidade da presença do advogado, da defesa técnica do advogado. Além das situações previstas na súmula 425 do TST, eu destaco o artigo 855B da CLT, que foi acrescentado pela reforma trabalhista, quando trata-se do procedimento de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial. O artigo 855B da CLT diz que o processo para homologação de acordo extrajudicial, ele começa com uma petição conjunta, mas que é necessária a presença obrigatória do advogado representando as partes, cada parte com seu advogado. Então, além das hipóteses do artigo da súmula 425 do TST, eu acrescento aí o artigo 855B da CLT, certo? Então, quanto à petição inicial trabalhista, eu ressalto, eu reviso esses seguintes pontos. Então, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. O segundo ato processual é a notificação. Notificação, põe na tela aí, segundo a linha do tempo dos atos processuais. Então, a notificação no processo de trabalho, ela é automática. Ela é realizada pelo escrivão ou secretário. Então, o artigo 841 da CLT, ele vai dizer que, recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição inicial ou do termo para o reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência do julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Então, o 841 da CLT, ele traz uma dupla função. Na parte inicial, ele cita a reclamada para integrar a relação processual e ter a oportunidade de bloquear aquilo que foi deduzido pelo autor na petição inicial. Na parte final, ela já intima, a notificação intima a reclamada para comparecer à audiência, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Então, o termo notificação, ele é amplo. Ora se refere à notificação citatória, ora se refere à notificação intimatória. Este prazo aí de 5 dias, quinquídio, este prazo mínimo, ele serve para a reclamada preparar a sua defesa, preparar a sua documentação, se quiser contratar um advogado e etc, certo? Destaco que para as pessoas jurídicas de direito público, quando a Fazenda Pública estiver em juízo, este prazo sai de 5 e vai para 20 dias. É o que prevê o Decreto-Lei 779 de 69 no seu artigo 1º, inciso 2º. Então, a Fazenda Pública tem esta prerrogativa processual. Então, entre a notificação e a audiência, quando envolver, por exemplo, a terceirização, tomador de serviço é um ente federativo, União, Estado, Município, Distrito Federal, se ela estiver no polo passivo da ação, entre a notificação e a audiência deve ocorrer no mínimo 20 dias. O prazo é em quádruplo, certo? Então nós temos a petição inicial, ato processual realizado pela parte autora, nós temos a notificação, ato processual realizado pelo auxiliar da justiça, escrivão ou secretário, é a denominação utilizada pela CLT, e eu destaco agora aí
as respostas da reclamada. É o terceiro ato processual. Por que eu destaco as respostas da reclamada? Já que na Justiça do Trabalho, classicamente, a reclamada ela é intimada para comparecer na audiência e não é na audiência que se apresenta a defesa, porque a reforma trabalhista ela modificou a dinâmica de defesa da reclamada. A reclamada ela pode apresentar 3 peças processuais: 2 defesas e um contra-ataque. 2 defesas, exceção e a contestação, e um contra-ataque, que é a reconvenção. De forma clássica, na Justiça do Trabalho, ao contrário do que ocorre na Justiça Comum, por exemplo, a reclamada ela não é citada para apresentar de imediato a sua resposta. A reclamada ela é intimada para comparecer na audiência. E é na audiência que a reclamada apresentará a sua resposta. Nesse sentido, é o artigo 847 da CLT, que diz que a contestação, se for verbal, ela será apresentada na audiência pelo prazo de 20 minutos. Se ela for escrita, a reclamada tem até a audiência para fazer a juntada no processo judicial eletrônico. Acontece que a reforma trabalhista, implementada pela Lei 13.467 de 2017, modificou a sistemática de defesa no tocante à exceção de incompetência territorial. O artigo 800 da CLT, ele vem dizer que, notificada a reclamada, ela tem o prazo de 5 dias para arguir a exceção de incompetência territorial. Ela tem um prazo de 5 dias para apresentar a exceção de incompetência territorial. Então imaginemos a seguinte hipótese: o reclamante ajuiza a reclamação trabalhista e não observa as regras de competência territorial previstas no artigo 651 da CLT. Então o reclamante ele escolheu lá o lugar onde a ação foi ajuizada. Ou porque o juiz ele acolhe a tese que ele entende ser cabível para a procedência da ação, ou por algum outro motivo. Notificada, a reclamada ela tem o prazo de 5 dias para apresentar a exceção de incompetência territorial. Trata-se de prazo próprio e peremptório. Se a reclamada não arguir em 5 dias, haverá preclusão. Não poderá mais arguir em outro momento, certo? Então, a reclamada ela tem prazo próprio e peremptório de 5 dias para arguir a exceção de incompetência territorial sob pena de preclusão. Nós estamos falando aqui de uma competência territorial, ou seja, a competência territorial ela é relativa. Predomina o interesse das partes. Logo, o juiz não pode declarar de ofício a sua incompetência. É o que prevê a OJ 149 da STI 2 do TST e a súmula 33 do STJ. OJ 149 da STI 2 do TST e a súmula 33 do STJ. Então, se a reclamada não arguir a exceção de incompetência no prazo de 5 dias, antes da audiência em peça própria, haverá preclusão e o juiz, em tese incompetente, passará a ser competente. Certo? Por isso, nós destacamos como terceiro ato processual as respostas da reclamada. Agora sim, nós chegamos no tema da audiência trabalhista. É o nosso quarto ato processual, que será o objeto de estudo da nossa aula de hoje. Olha aí o slide aí. Então aí no slide, a gente destacou aí algumas características, até como forma de revisar. Embaixo aí, algumas peculiaridades sobre os atos processuais já mencionados, certo? Agora nós vamos falar propriamente da audiência trabalhista. Então a audiência, ela está prevista na CLT em 2 grandes blocos, 2 grandes grupos. O primeiro grupo vai do artigo 813 até o artigo 817. O segundo grupo começa no 843 e vai até o 852 da CLT, certo? Então, para começarmos aqui, eu preciso fazer com vocês o conceito de audiência trabalhista. A audiência trabalhista, ela privilegia a oralidade. Na audiência também há a concentração de diversos outros atos processuais.
Na audiência, há a proposta de conciliação, tentativa de conciliação, ao recebimento das respostas da reclamada, contestação e reconvenção. Na audiência haverá instrução probatória, interrogatório das partes, testemunhas, peritos e técnicos, se houver. Razões finais orais pelo prazo de até 10 minutos. Sentença proferida, prolatada de forma oral. Então, na audiência trabalhista, a gente privilegia a oralidade. Então, a audiência, ela está atrelada à audição, o ato de ouvir, o ato de dar atenção a quem se fala. Então, a gente pode conceituar a audiência como um ato processual formal, solene, em que serão ouvidas as partes, reclamante e reclamado, ou os demais integrantes do processo, como as testemunhas e os peritos. Certo? Então a audiência ela é um ato processual, ela é um ato solene. Ou seja, ela possui regras, ela possui características que devem ser observadas para o seu trâmite regular. E quem traz estas características é o artigo 813 da CLT. Olha o artigo 813 da CLT aí. O artigo 813 vai dizer que as audiências serão públicas e realizar-se-ão na sede do juiz ou tribunal, em dias úteis previamente fixados, com horário entre 8 e 18 horas, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. O 813, parágrafo 1º, diz que em casos especiais poderá ser designado outro local para a realização da audiência, mediante edital afixado na sede do juiz ou tribunal, com antecedência mínima de 24 horas. O 813, parágrafo 2º, diz que sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências extraordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior. Então, da leitura do artigo 813, a gente pode extrair as seguintes características, as seguintes regras que devem ser observadas. A primeira característica é a da publicidade da audiência. A audiência será pública, ou seja, qualquer pessoa pode adentrar a sala de audiência e assistir aquele ato formal. A audiência ela ocorre de porta aberta. Qualquer pessoa, independentemente de interesse jurídico, acadêmico, somente por mera curiosidade pode assistir à audiência. Isso decorre do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal. Então, em regra, as audiências serão públicas. É o que prevê o artigo 813 da CLT. Além do artigo 813 da CLT, a publicidade da audiência está prevista no artigo 368 do CPC, no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e no artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Todos esses dispositivos trazem a publicidade da audiência. Então, em regra, as audiências serão públicas. Agora, em determinadas situações, a audiência ela será restrita às partes e seus advogados quando envolver o direito à intimidade ou o interesse social. Então, o artigo 5º, inciso 60 da Constituição, ele traz que a audiência é pública, que os atos processuais são públicos. Mas ele, ao mesmo tempo que consagra a publicidade, ele começa a mitigar a publicidade dos atos processuais quando envolver o interesse social e a intimidade. No mesmo sentido, o artigo 189 do CPC. Olha aí o que diz o artigo 189 do CPC. Então, olha aí o artigo 5º, inciso 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. O artigo 189 do CPC. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos, inciso 1º, que o exige o interesse público ou social, inciso 3º, em que conste dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, e inciso 4º, que versem sobre a arbitragem, inclusive sobre o cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Então, por exemplo, a reclamação envolve a reversão da justa causa que foi atribuída pelo empregador com o fundamento na incontinência de conduta ou no roubo. A reclamação versa sobre assédio sexual.
Nestas hipóteses, o processo ele tramitará em segredo de justiça e só terá acesso aos autos do processo as partes e seus advogados. Então, em regra, publicidade, porta aberta, exceção, casos de segredo de justiça, porta fechada. Somente as partes e seus advogados poderão ter acesso aos atos do processo e, inclusive, à audiência, certo? Quanto ao 189, inciso 3º, que fala sobre a arbitragem, eu destaco a mudança trazida pela reforma trabalhista. A reforma trabalhista enxertou o artigo 507A na CLT e passou a admitir a aplicação na arbitragem, a arbitragem que é uma forma de heterocomposição, no direito individual do trabalho, quando o empregado receber 2 vezes o teto da Previdência Social. Então a arbitragem ela se aplica no processo de trabalho para dissídios coletivos e no direito individual quando o empregado receber 2 vezes o teto da Previdência, 2 vezes o teto do INSS. Lógico, houver pactuado acordo, certo? Então, se ele quiser desconstituir, por exemplo, a sentença arbitral, ele pode bater as portas do Poder Judiciário. Princípio do acesso à justiça, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nesta hipótese, ele poderá requerer o segredo de justiça, certo? Então, a audiência ela será pública e é a primeira característica, é a primeira regra trazida pelo artigo 813. A segunda regra diz respeito ao local da audiência, que ocorrerá na sede do juiz ou tribunal. Quando você é intimado, quando você é notificado, você recebe uma cartinha, se for reclamado, e tem lá um endereço que vai ocorrer a audiência. O reclamante, em regra, ele é intimado no ato do protocolo da reclamação. E também vai constar lá o endereço em que será realizada a audiência. Então, em regra, o local da audiência é na sede do juiz ou tribunal. Pode ocorrer fora da sede do juiz ou tribunal? Sim. Nós fizemos a leitura e o artigo 813, parágrafo 1º, diz que em casos especiais poderá ser designado outro local, desde que observado prazo mínimo de 24 horas. Quer um exemplo? Justiça do Trabalho itinerante. Aquele ônibus formatado como uma sala de audiência, ônibus plotado, que tem lá o nome Justiça do Trabalho itinerante e que realiza diversas audiências. Então, é um exemplo. Na região norte, por exemplo, o TRT da 11ª Região, para atender as comunidades ribeirinhas do Rio Amazonas, do Rio Negro, há também embarcações formatadas como sala de audiência. Então, nessas hipóteses, pode ser fora do juízo, da sede do juiz ou tribunal. Então, as audiências serão públicas, ocorrerão na sede do juiz ou tribunal, em dias úteis previamente fixados. Então, nós temos um limite temporal, que é em relação ao dia. O que é um dia útil? Dia útil é um dia em que há expediente forense. Então, o que é um dia não útil? É um dia em que não há expediente forense. O conceito de dia útil é dado por exclusão. Então, o artigo 216 do CPC vai dizer que não há expediente forense em sábados, domingos e feriados. Então, a audiência ela não pode ser marcada em sábado, domingo e feriado, certo? Dia útil previamente fixado. Previamente fixado, eu remeto lá para o 841 da CLT. Entre a notificação e a audiência deve ocorrer o prazo mínimo de 5 dias. Então, as audiências serão públicas, ocorrerão na sede do juiz ou tribunal, em dias úteis previamente fixados, entre 8 e 18 horas. Então, o horário, o limite temporal para a realização da audiência vai das 8 às 18 horas. Fora deste horário, nós temos uma nulidade, certo? Então, o juiz, ele fixa, por exemplo, a pauta no turno da tarde. A última audiência começou às 17h40. Instrução completa. Rito ordinário, 3 testemunhas para cada parte. Este prazo de até às 18 horas pode ser ultrapassado? Sim. O que não pode é o juiz começar a audiência fora deste prazo, certo? Então as audiências ocorrerão entre as 8 e as 18 horas. Destaco que apesar da audiência ser um ato processual, ela possui uma regra específica quanto ao horário.
Então não se aplica o disposto lá no artigo 770. O artigo 770 da CLT traz que os atos processuais são realizados das 6 às 20. Para a audiência há uma regra específica, então é entre 8 e 18 horas. Por fim, o limite total da pauta, 5 horas seguidas, salvo se houver matéria urgente. Então, a doutrina diverge se estas 5 horas seria para cada audiência ou para a pauta completa. A majoritária prevalece que estas 5 horas são para a pauta completa. Então, se o juiz fixou 5 audiências no dia, ele terá que fazer isto em 5 horas. Certo? Quanto às características da audiência trabalhista, portanto, o artigo 803 da CLT traz que elas serão públicas, realização na sede do juiz ou tribunal, em dias úteis previamente fixados, entre as 8 e as 18, não podendo ultrapassar 5 horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente. Destaco, por fim, em relação às características, as formalidades que devem ser observadas na designação da audiência, que não se aplica ao processo de trabalho, o CPC, quando ele prevê intervalo mínimo entre audiências. Então, o CPC ele vai dizer que na audiência de conciliação, o intervalo deve ser de 20 minutos. Na audiência de instrução deve haver um intervalo entre uma audiência e outra de 1 hora. A instrução normativa número 39 diz que isso não se aplica ao processo do trabalho. Certo? Então nós vimos as características da audiência trabalhista. Nós vamos falar agora da presença dos sujeitos processuais na audiência. E para iniciar eu trouxe aí um slide ilustrativo que retrata uma sala de audiência comum. Olha aí o slide na tela. Aí você vê uma sala de audiência em que a condução é feita pela magistrada, pela juíza. Ao lado da juíza você vê o escrivão, que é o auxiliar da justiça responsável pela parte burocrática da audiência. Nós temos também a testemunha, colaborando com a justiça brasileira. E ladeando a mesa, nós temos aí a reclamada, acompanhada da advogada, e nós temos a reclamante fazendo uso do seu jus postulandi. Certo? Então, o primeiro sujeito destes aí mencionados que deve comparecer à audiência, o primeiro sujeito que deve comparecer à audiência é o escrivão ou secretário. Como eu falei, o escrivão ou secretário, ele é o auxiliar da justiça, ele é o servidor responsável pela parte burocrática da audiência. E o artigo 814 da CLT diz que ele deve comparecer com uma antecedência necessária. Certo? Então, é o escrivão ou secretário, por exemplo, que faz a lavratura do termo de audiência, a digitação do termo de audiência. É o escrivão ou secretário que faz a chamada das partes, o famoso pregão. O escrivão também, ele imprime a pauta de audiência do dia e fixa na porta, dentre outras atribuições. Então, o primeiro sujeito processual que deve comparecer à audiência é o escrivão ou secretário, artigo 814 da CLT. O segundo sujeito processual indispensável para a realização do processo é o juiz, é o magistrado. O juiz, que é o sujeito que vai conduzir o processo. O artigo 765 da CLT diz que o juiz terá ampla liberdade na condução do processo, primando pelo rápido andamento das causas. Certo? Então o juiz ali, ele é a personificação do Estado. Ele tem o dever de ser imparcial e de dar tratamento isonômico para as partes, certo? Então, a hora marcada, o juiz declarará aberta a audiência. É o que prevê o artigo 815 da CLT. Mas o que cai, o que a prova gosta de cobrar, é o artigo 815, parágrafo único da CLT. O artigo 815, parágrafo único da CLT, ele prevê um atraso de 15 minutos para o magistrado, para o juiz. Se até 15 minutos o juiz não chegar na audiência, as partes, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro das audiências. É o que aduz o artigo 815, parágrafo único da CLT. Olha aí o artigo 815, parágrafo único da CLT aí. Se até 15 minutos após a hora marcada o juiz ou o presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar do livro de registro de audiência. A primeira observação aí é que este atraso do magistrado
é aplicado para a primeira audiência da pauta, a primeira audiência do dia. Então o juiz ele vai conduzir o processo e ele tem a liberdade de escolher o número de audiências do dia. Se ele escolhe o turno da manhã, geralmente a audiência começa às 8 horas. Então ele tem até 8h15 para chegar na sede do juiz ou tribunal. Superado este prazo para a primeira audiência do dia, as partes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de registro das audiências e não terá nenhum efeito processual pela ausência das partes. O motivo é justo, é justificável, certo? Agora observe o seguinte, o juiz fixou 10 pautas para o dia. Começou pontualmente a primeira audiência. A quinta audiência estava marcada para 9h30, certo? A primeira audiência demorou na conciliação. As partes demoraram a fazer o consenso, os termos, a forma de pagamento, etc. A segunda, idem. A terceira, o juiz resolveu, no seu poder de direção do processo, ouvir as partes. Já fez ali o início da instrução probatória. De modo que a quinta audiência, ela atrasou. Eu pergunto, as partes podem se ausentar? Resposta não. Como eu mencionei, o atraso é destinado para a primeira audiência do dia. É muito comum a primeira audiência iniciar e haver o atraso das demais. No processo de trabalho, não se aplica o disposto do artigo 362, inciso 3º do CPC e nem o artigo 7º, inciso 20 do Estatuto da OAB, Lei 8.906 de 94. Então este atraso de 15 minutos é para a primeira audiência do dia, para a primeira audiência da pauta, definida pelo magistrado. A segunda observação em relação ao artigo 815, parágrafo único, diz respeito a este atraso ser destinado única e exclusivamente para o magistrado. A CLT diz que este atraso é único e exclusivamente do juiz. O que aconteceu? As partes chegavam atrasadas e queriam a aplicação analógica do artigo 815, parágrafo único da CLT. Esta querela, esta cisânia, chegou no Tribunal Superior do Trabalho. E o Tribunal Superior do Trabalho soltou a OJ 245 da SDI 1, dizendo que não existe previsão legal tolerando o atraso das partes. Então, para as partes, o horário ele é britânico. As partes têm que ser pontual, sob pena de chegar atrasado e receber o ônus processual pelo não comparecimento na audiência, que nós veremos daqui a pouco quando a gente for falar sobre a ausência das partes na audiência, a ausência da parte na audiência, certo? Então, OJ 245 da SDI 1 do TST. Este atraso é destinado única e exclusivamente para o juiz, para a primeira audiência do dia. Ainda quanto ao juiz, eu destaco o seu poder de polícia processual. Poder de polícia previsto no artigo 816 da CLT. O artigo 816 da CLT diz que o juiz ele vai manter a ordem na audiência, podendo mandar retirar do recinto aqueles indivíduos que a perturbarem. Então a audiência é um ato público, qualquer pessoa pode adentrar, mas tem que observar as regras, nós estamos falando de um ato formal. Se comportar inconvenientemente, o juiz pode mandar retirar-se. Então o juiz ele tem um dever de manter a ordem na audiência, tratar as partes com humanidade e manter o decoro na audiência, podendo inclusive solicitar força policial se for necessário. Então, além do artigo 816 da CLT, o poder de polícia processual do magistrado também está previsto no artigo 360 do CPC, certo? O artigo 817, e aqui a gente já encerra o primeiro bloco, que trata sobre a audiência trabalhista na CLT, ele vem falar que as audiências serão registradas em livro próprio, certo? Odiernamente, quem faz este papel é a ata de audiência. Então, quem registra os acontecimentos, os requerimentos, os protestos, é a ata de audiência, que cumpre esta finalidade. E sobre a ata de audiência, o artigo 851 caput vai dizer que, no rito ordinário,
os atos eles serão resumidos, devendo constar a conclusão na íntegra a decisão do magistrado, né? A CLT ela foi pensada para ser una e a sentença ela é para ser na audiência, né? Então o 851 ele vai dizer o quê? Que os atos serão resumidos, devendo constar na íntegra a decisão. O 851, parágrafo 1º, ele vai falar da ata de audiência no rito sumário, que é aquelas causas de até 2 salários mínimos. Para o rito sumário, o resumo ele é dispensado, devendo constar a conclusão do tribunal quanto à matéria de fato. O 852F, para o rito sumaríssimo, prevê algo semelhante no rito ordinário, ou seja, a ata de audiência deverá constar os atos essenciais e as afirmações fundamentais trazidas pelas partes e as testemunhas, certo? Então, o 817 traz o quê? O registro de audiência. Quem faz o registro de audiência hoje são as atas de audiência. Então, os processos são digitados. Quem faz é o escrivão ou secretário. O 817, parágrafo único, ele vai falar das certidões. Como nós mencionamos, o processo ele é público. Qualquer pessoa pode obter certidão. Mas quem utiliza muito a certidão são as testemunhas que são empregadas e precisam justificar sua ausência para o patrão, para o empregador. Então ela requer uma certidão comprovando que esteve comparecendo na audiência, na justiça, para prestar depoimento. Dessa forma, não poderá ser descontado seu salário. Trata-se de uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho lá do artigo 473 da CLT, certo? Com isso, nós encerramos aqui a primeira parte da audiência trabalhista e voltaremos falando sobre a presença dos sujeitos processuais na audiência, reclamante e reclamado, e também da ausência dos mesmos na audiência. Qual que é o efeito jurídico disso? Tá certo? Então voltamos daqui a pouco.